a primeira sessão do STJ firmou o seguinte entendimento acerca da base de cálculo dos honorários advocatícios na concessão de benefício previdenciário. O eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial, após a citação válida, não tem um condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores devidos. Considere o seguinte caso hipotético. Maria ingressou com um pedido administrativo de pensão por morte no estado do Ceará, em razão do falecimento do seu companheiro. O requerimento foi apresentado em 1/6/2010. A entidade de previdência intimou a requerente em diversas ocasiões para entregar novos documentos, o que foi prontamente atendido no prazo designado. Em 1/1/2011, já cansada de esperar o deferimento administrativo, Maria ingressou com ação judicial pleiteando a concessão do benefício omitido na via administrativa, além de reparação por danos morais. Em 1/6/2011, a entidade previdenciária finalmente deferiu o benefício administrativo, inclusive com o pagamento dos valores retroativos. Na ocasião, pediu a extinção do processo sem exame do mérito, em razão da perda do objeto. O juiz extinguiu o pedido de pensão previdenciária sem exame do mérito. Todavia, fixou a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 5.000, em razão do sofrimento causado pela espera injustificada na concessão do benefício. Na fixação da verba honorária, o juiz considerou o proveito econômico obtido pela parte, não só em relação ao dano moral, como também sobre o valor do benefício previdenciário já concedido na via administrativa. A Fazenda Pública recorreu até o STJ, que teve que decidir sobre a possibilidade de computar as parcelas pagas a título de benefício previdenciário na via administrativa no curso da ação na base de cálculo para fixação de honorários advocatícios, além dos valores decorrentes de condenação judicial. O artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo Civil prevê o proveito econômico como um dos critérios para o arbitramento dos honorários de sucumbência. Todavia, o proveito econômico ou o valor da condenação não é sinônimo de valor executado a ser recebido em requisição de pagamento, mas sim equivale ao proveito jurídico, materializado no valor total do benefício que foi concedido ao segurado por força de decisão judicial, conseguido por meio de atividade laboral exercida pelo advogado. Assim, o valor da condenação não se limita ao pagamento que será feito do montante considerado controvertido ou mesmo pendente de pagamento por meio de requisição de pagamento. Ao contrário, abarca a totalidade do valor a ser auferido pela parte beneficiária em decorrente da ação judicial. Foi assim que decidiu o Superior Tribunal de Justiça, a partir do precedente inaugural referente a essa matéria, que se deu nos autos do RESP 956-263, da relatoria do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no qual se firmou o entendimento no sentido de que os valores pagos administrativamente devem ser compensados na fase de liquidação do julgado. Entretanto, tal compensação não deve interferir na base de cálculo dos honorários sucumbenciais, que deverá ser composta pela totalidade dos valores devidos. Além disso, os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, são fixados na fase de conhecimento, com base no princípio da sucumbência, ou seja, em razão da derrota da parte vencida. Indubitavelmente, tendo ocorrido a resistência à pretensão por parte da entidade previdenciária que ensejou a propositura da ação, impõe-se a incidência de honorários sucumbenciais, a fim de que a parte que deu causa à demanda arque com as despesas inerentes ao processo, em atenção ao princípio da causalidade, inclusive no que se refere à remuneração do advogado que patrocinou a causa em favor da parte vencedora. Caso fosse adotado entendimento diverso, poderia ocorrer a situação peculiar em que o ente previdenciário, ao reconhecer o débito integral em via administrativa,
posteriormente à propositura da ação de conhecimento, em face do indeferimento inicial do benefício previdenciário pela administração pública, ficaria desincumbido do valor devido a título de honorários advocatícios ao advogado, que atuou na causa judicial previdenciária. Portanto, o eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios, que será composta pela totalidade dos valores devidos.